Coríntios 3, 1 Coríntios 3, que no trabalho da edificação da casa de Deus, no sentido de testemunho, claro que não poderíamos ser uma casa sem testemunho. Sua casa tem testemunho, sua casa fala sobre o que você é. Os móveis estão nos lugares que você e tua esposa querem, tudo está ordenado como você quer. Se você colocou uma coisa aqui, outra lá, e pintou o ambiente de uma cor ou de outra, é a sua casa que reflete os seus gostos, suas preferências, seu senso de cuidado, seu senso de conforto, seu senso de descanso. Alguns pintam a parede de rosa-choque e acham que isso é descanso. Se para eles for, amém. Não é? Outros querem colocar a cor pêssego, palha, porque para eles isso é descanso. Mas cada um tem seu descanso, não é? De uma forma. Então a pergunta é: que casa me edificareis? Qual é o lugar onde eu irei repousar? Irmãos, são perguntas muito maravilhosas e muito penetrantes. Então, concluindo a ideia do que falava sobre Coríntios 3. Quando Paulo fala sobre a edificação dessa casa para testemunho, ele diz assim: ninguém pode lançar um outro fundamento nessa edificação, porque ele já foi posto. É o fundamento dos apóstolos. Você viu que ele falou? Edificar a casa para testemunho. Então, quando você crê em Cristo e você tem esse processo, então, de desenvolvimento, vamos dizer assim, espiritual, maturidade, amadurecimento, você resplandece Cristo. Esse é o objetivo. Você se transforma dia após dia, através das circunstâncias, somente circunstâncias más, eu vou dizer, tá? Você se transforma para ser cada vez mais a imagem e semelhança de Cristo. E aí você está resplandecendo Cristo e está sendo governado pelo Espírito Santo para fazer as coisas que Deus quer que você faça, de acordo com os propósitos que Deus tem para cada um de nós. Apóstolos e profetas, que é o Cristo de Deus e pela sua graça, o nosso Cristo. O único fundamento. Mas então ele diz assim: porém, sobre ele, veja cada um como edifica. Não é? Vê que ele vai falar daqui a pouco. Veja cada um como edifica. Primeiro, só posso edificar se eu nascer de novo. Eu só posso edificar se eu tiver um novo nascimento. Eu só posso edificar se o meu espírito foi vivificado, porque com o espírito mortificado, como estávamos antes de Cristo, nós não vamos edificar. Porque é só através do Espírito Santo que eu posso edificar quem? Cristo em nós. Né? E não sou eu que edifico, ele é edificado. É Cristo que edifica a sua igreja. E a igreja no sentido espiritual. São os seres humanos que o aceitaram, os seres humanos que vivem com ele, que ele vive então com aquele ser humano, e um grupo de seres humanos é a igreja, faz parte do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, da casa de Deus. É muito interessante. Então, a gente tem que ver como está edificando. Veja como a Bíblia fala em função do que, como você edifica as coisas, como você faz as coisas. As coisas, estou dizendo as coisas, as obras aqui no plano horizontal. Veja o que ele vai falar. Ele separa duas tríades nesse processo de edificação: madeira, feno e palha, ouro, prata e pedras preciosas. Né? E fala então qual o resultado de cada uma e etc. Então, Em outro momento, ele vai detalhar o que é o madeira, feno e palha, e ouro, prata e pedras preciosas. E que eu posso adiantar é o seguinte, que ouro, prata e pedras preciosas, elas não se abrasam, elas não queimam com fogo. Mas madeira, palha e feno queima. E se você não tiver o Espírito Santo, o máximo que você vai edificar é madeira, palha e feno. Mas você, com o Espírito Santo, você vai edificar ouro, prata e pedra preciosa. Tá? Em outro momento, ele diz o que significa cada uma dessas componentes dessa tríade. Então que casa
nós podemos, preste atenção, por causa de termos sido os redimidos do Cordeiro, ao contrário, nada teria lugar aqui, Olha só. e sendo os redimidos do Cordeiro, pelo precioso sangue, nós fomos habitados Tá vendo? pelo Redimido é no sentido de nascer de novo. bendito Espírito Santo, que é o executor da Trindade. Se, como nós sabemos que o Deus trino ou triuno, ele se mostra com pessoas distintas em uma única unidade, em um único ser. Então nós sabemos que um dos aspectos para distinguirmos as três pessoas é que o Pai é aquele que planejou ou planeja. O Filho é aquele que realiza. Por isso, desde a eternidade, o Cordeiro, o Filho, se apresenta para ser Cordeiro, antes de qualquer coisa ser criada. Porque ele é quem vai realizar aquilo que estava no coração do Pai desde a eternidade. O Filho se apresenta para ser o Cordeiro Redentor, realizando o que o Pai planejou, até o ponto de dizer: está tudo realizado, está tudo consumado. E o Espírito Santo? O Espírito Santo é quem aplica, é quem traz à luz e aplica todas as realidades daquilo que o Pai planejou e que o Filho realizou. Ele só pode ser aplicado pelo Espírito Santo. Então, creio que podemos chamá-lo de o executor ou executivo da Trindade. Ele é quem faz valer, quem revela, ilumina, convence. O Espírito da verdade, realidade, é a ideia de João 16. Ele vos guiará a toda a realidade. Então, nós só podemos cooperar nesse processo de edificação de uma casa para Deus se nós somos os beneficiários, basicamente, dessas duas coisas. Estamos debaixo do precioso sangue derramado. E estamos habitados pelo precioso Espírito derramado. Dois derramamentos. Então nós podemos de Deus, como Paulo diz, sermos cooperadores. Porque o operador é ele. Mas então podemos ser cooperadores. Então agora essa pergunta talvez se torne mais realçada para nós, então. Já que temos esse lugar pela bendita graça de Deus e pela vocação celestial que recebemos dele. Entraremos nesse detalhe mais em pormenores em outras sessões. Mas se entendemos isso, o que significa essa vocação celestial, então nós temos uma imensa responsabilidade enquanto estivermos respirando nessa terra. Por isso o autor de Hebreus diz assim, que nós somos santos, separados, irmãos, que participam, não que assistem, mas participam de uma vocação ou chamamento celestial. E então consideramos o apóstolo, sumo sacerdote da nossa confissão, Hebreus 3:1, e por isso podemos ser cooperadores na edificação da casa de Deus. Meus queridos irmãos, irmãs, jovens, não há nada mais sublime do que essa vocação. Todas as coisas em nossa vida, sejam elas quais forem, as mais relevantes, e dádivas de Deus, inclusive, família, esposa, filhos, relacionamentos, irmãos, nossos próprios irmãos, trabalho, bênção de Deus, trabalhar com as próprias mãos. Nada disso teria seu lugar adequado em nossas vidas se eles não gravitassem em torno, orbitassem, né, em torno desse centro de atração. Nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa soberana vocação. Quando ele realmente não é o centro, então nós vamos ter uma colisão dessas coisas que orbitam em torno. Não teremos uma ordem perfeita. Teremos colisão de marido e mulher, teremos colisão de pais e filhos, teremos colisão de irmãos com irmãos, teremos colisões em todos os níveis. Porque não estamos orbitando no único centro de atração. Então, senhores, quando a família é galgada
e desencontros, e não tem Cristo para envolver esses conflitos, nós estamos na mão do inimigo e nem temos noção disso. Mas vamos continuar.